Olá, eu sou Lília Guimarães Pugi, professora titular da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Intervenção na área de Políticas de Gênero, vinculado ao Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, Sueli Souza de Almeida. O trabalho que eu apresentarei é sobre os desafios do enfrentamento da violência de gênero no Brasil e o desmonte das políticas públicas no Rio de Janeiro. Esse trabalho visa sustentar uma narrativa contra-hegemônica que relaciona o aumento da violência de gênero, em especial a dirigida contra a mulher, ao contexto de desmonte de políticas sociais públicas e da crise da democracia no Brasil após o impeachment da presidenta eleita em 2014, Dilma Rousseff. Parte-se da ideia das políticas públicas como uma forma exitosa de devolução da riqueza socialmente construída por meio das políticas sociais na sociedade capitalista e sempre o resultado de lutas sociais. O campo das políticas públicas no Brasil teve importante avanço acompanhado de progresso legislativo formalizado na Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a Seguridade Social brasileira apoiada no tripé da saúde, da assistência social e da previdência social. No Brasil, a violação dos direitos das mulheres é crescente, apesar dos avanços legislativos da última década, que animaram a defesa, a promoção e a proteção por meio do consórcio de políticas públicas. A bancada parlamentar eleita no Congresso Nacional Brasileiro em 2014 se une em torno de interesses particulares dos setores que representam. Com efeito, não representam o povo brasileiro, mas interesses particulares dos setores economicamente dominantes, tais como o agronegócio, a indústria bélica, o setor financeiro, ademais da bancada religiosa com preponderância de evangélicos. A combinação das propostas conservadoras da base ruralista, financeira e evangélica aos defensores das armas se instala nos três poderes da República e atinge visceralmente as mulheres em função do mandato de masculinidade de que fala Segato, que atualiza o patriarcado em bases opressoras e hediondas. A epistemologia feminista, conquanto interpele a invisibilidade das relações sociais de gênero, de classe, de raça na produção do conhecimento, também sofre interpelações do feminismo negro ou descolonial. Gênero é uma categoria histórica analítica. Diz respeito às relações sociais, ou seja, relacional e, portanto, concerne as relações de poder. E, na perspectiva da totalidade, combina os planos social, interpessoal e pessoal. Desse modo, as relações sociais dos sujeitos devem ser estudadas a partir das práticas sociais e em articulação com os processos macropolíticos. O patriarcado, o racismo, o capitalismo e a colonialidade reafirmam esquemas de dominação e exploração que atingem todos os sujeitos indistinta e simultaneamente, ainda que de modo desigual. Apesar dos avanços na estruturação das políticas públicas para as mulheres no sentido de institucionalizá-la como política de Estado, o golpe jurídico-parlamentar e midiático que promoveu o impeachment da presidenta eleita acelerou a regressão dos direitos das mulheres. Dados do Dossiê Mulher, publicação do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, apresentam dados preocupantes. No caso do crime de feminicídio, a incidência é assustadoramente crescente, com dados de novembro de 2016 e 2017 de 84 mulheres que perderam a vida por serem mulheres. A incidência da tentativa do feminicídio é também alarmante. 229 mulheres foram vitimadas, 42 em 2016 e 187 no ano seguinte. As características desses crimes são nefastas. Os índices de relação com a vítima indicam companheiros e ex-companheiros. O local do fato revela a residência e a via pública. No que se refere à cor, 57,7% são de mulheres negras e 36,4% de brancas em 2016. Os dados do Rio de Janeiro são inaceitáveis para um país que assinou todos os compromissos internacionais de defesa e promoção das mulheres desde os anos de 1975. E que urdiu a política pública para as mulheres por meio de pactuação federativa do governo federal com os estados e os municípios para a promoção das ações da política nacional coordenada pela Secretaria de Política para as Mulheres.
Há iniciativas de luta e resistência alvissareiras contra a misoginia patriarcal. Há iniciativas de luta e resistência alvissareiras contra a misoginia patriarcal. Por exemplo, o surgimento de coletivos de mulheres que mobiliza a reação planetária à misoginia e à crueldade em face de 2 assassinatos de jovens mulheres que denunciam e sensibilizam diferentes tendências feministas para a defesa do mais elementar direito civil, o direito à vida e de ir e vir em segurança. Encarar a distopia e projetar utopias, construindo as condições de sua realização numa sociedade alternativa, na qual o princípio do comum, nos termos de Federici, se traduza num projeto político anticapitalista, reconhecendo exemplos de luta e resistência de mulheres na reinstalação de uma identidade coletiva que pode constituir um contrapoder no plano familiar e comunitário. Este é o desafio.